Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fluxo Code. Hoje nós iremos iniciar as estruturas de fluxo ou estruturas de repetição do while. Então, começando pela estrutura while, ela é a estrutura mais comum, mais simples de se utilizar. Como ela funciona? Primeiro, ela é uma estrutura de pré-teste, ou seja, ela entra em ação antes da execução do código. Se for falso, ela não dá continuidade. Se for verdadeiro, ela dá continuidade. Então, como é que ela funciona? Ela funciona basicamente assim, como vocês verão agora. Ela funciona assim, você cria uma variável. Você pode fazer do método tradicional ou método moderno. Você cria uma variável e atribui um valor a ela. O valor inicial 1. A repetição while, você abre parênteses, dentro do parênteses você chama o nome da variável, contador. Você atribui que ela é menor ou igual a 10, para ela contar de 1 a 10. Se ela for maior que 10 ou igual a 10, ela não executa, ela para, entendeu? A contagem dela. Porque na lógica, 1 não é maior que 10, e é isso. Então você dá Enter aqui para criar o bloco. Dentro do bloco você dá o systemoutprint. Dentro do systemoutprint você vai chamar o nome da variável novamente. Abaixo, aqui é parecido com o comando for. Lembra que no comando for nós temos o índice e mais, que é para ele fazer a contagem de 1 em 1, ou seja, uma incrementação. Aqui no while funciona da seguinte maneira. Nós damos o nome à variável e nós repetimos o nome da variável abaixo com mais, que significa a incrementação para ele contar de 1 em 1. Aí você dá o run para ver o resultado. A partir do resultado você verá que deu certo. Ele contou de 1 até 10. Então aqui, se ele for maior que 10, então tecnicamente ele não irá realizar a contagem. Por quê? Porque 1 não é maior que 10. Porque primeiro ele executa, primeiro ele verifica se é verdadeiro ou falso. Se for falso, ele não executa. Se for verdadeiro, ele executa. Diferentemente do while que nós veremos a seguir. O do while, ele é o oposto do while, ou seja, primeiro vem o do e depois o while. Vocês verão agora. Nós temos aqui a nossa variável declarada contador, nós vamos dar um do. Dentro do do, nós iremos chamar o systemoutprint. Aqui embaixo nós já faremos a incrementação, ou seja, nós chamaremos o contador. Agora, fora do bloco do, é aonde nós iremos chamar o while. Entendeu? Então, o while, nós falamos do while, mas o do ele é um bloco, e o while é a nossa estrutura que vai ser criada. Então, vocês podem perceber que ele está fora do bloco do, entendeu? Então você dá um run e você verá que ele repetiu a palavra valor por 10 vezes. Se nós não queremos que ele repita o valor, queremos que ele repita o contador, ele vai repetir o contador por 10 vezes. E como é que funciona o do? O do ele é diferente do while. O while primeiro analisa se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele executa. Se não for, ele não executa. O do é totalmente oposto. Ele primeiro executa para depois verificar. Ele executa ao menos uma vez o código para ter certeza. Depois, ou seja, primeiro ele executa, depois ele verifica. Então, se a gente colocasse aqui menor que 10, ele eventualmente mostraria o número 1, diferentemente do while que não mostra nada, ele não executa porque é falso. Aqui não, ele tem a necessidade de imprimir pelo menos uma vez. O do while ele é muito utilizado em menus, onde o usuário tem que inserir valor, fazer uma escolha. Então é basicamente isso, assim que funcionam essas duas estruturas. Pessoal, mais um exemplo aqui, utilizando o while. Aqui eu tenho uma variável, aqui usando aquela mesma lógica que nós estamos utilizando aqui. No caso aqui eu vou colocar como nome aqui. Nome, mudar aqui para nome. O que é que eu fiz aqui? O que acontece? Aqui eu coloquei uma variável de nome, que de tipo string, que se chama Luna.
Aqui no while, ao invés de eu dar um comando, eu coloquei como true, ou seja, como verdadeiro, que é para ele já fazer a impressão, entendeu? Habilitar a impressão de tela. Então, eu chamei a variável aqui no system.out.print e aqui embaixo eu não coloquei o contador mais. Eu coloquei um break, ou seja, freio, parar, um break, uma freada, entendeu? Por quê? Se eu não colocar um break aqui, se eu deixar aqui sem break, ele não vai dar erro aqui no sistema, entendeu? Mas ele vai entrar no loop infinito, ou seja, uma repetição infinita. Eu dei o run agora para vocês verem que é um loop infinito, olha. Vejam que ela vai se repetir aqui para sempre, entendeu? Então eu dou uma parada aqui e aqui embaixo eu coloco um break, que é para ela executar apenas uma vez. Viram? Só um exemplo de como vocês têm várias formas, vários métodos de utilizar essas estruturas de repetição. E pro do while também é a mesma lógica também. Basta tirar o contador mais, ou seja, basta tirar a incrementação. Se acostume com essas palavras. Quando eu falo tira a incrementação, vocês já sabem o que é. Tirar a incrementação e colocar break. Pronto. Então é isso daí.